Sabe aquele momento em que você tá animado esperando um churrasco com picanha e chega lá, tem salsicha e farofa seca? Pois essa foi mais ou menos a sensação dos fãs quando o live action de Cavaleiros do Zodíaco finalmente estreou nos cinemas. A expectativa era gigantesca, e com razão, né? Afinal, a gente tá falando de uma das franquias mais amadas do planeta, com milhões de fãs ao redor de todo mundo. Tipo, era pra ser o Vingadores do Japão, mas enfim, virou Dragon Ball Evolution com a armadura de cosplay bem cara. Lançado em 2023, o filme Cavaleiros do Zodíaco prometia adaptar a história clássica do Seiya, o Cavaleiro de Pégaso, para os cinemas com direito a efeitos de ponta, lutas épicas e aquele tempero japonês que a gente ama. Mas o que veio realmente foi um prato meio cru e ainda esqueceram o sal. A crítica não perdoou e o público, bom, muito menos. O orçamento do filme girou em torno de 60 milhões, o que convenhamos não é pouca coisa, né? Só que o retorno, bom, foi triste. A bilheteria mundial mal passou dos 7 milhões, isso mesmo, nem 15% do investimento total voltou. Mesmo com essa chuva de meteoros bem na cara dos fãs que curte CDZ, ainda tem uma galera que não perdeu a fé em uma possível continuação. Tem muita gente bastante otimista e ainda torce por uma sequência, acreditando que o universo tem potencial. E bom, eu também de fato acredito nisso. E que talvez com ajustes a equipe mais sintonizada com a essência da obra original dê pra salvar alguma coisa no futuro, coisa que eu também acredito que pode acontecer. Tá, agora que a gente já entendeu que o live action de Cavaleiros do Zodíaco não brilhou tanto quanto o Cosmo do Seiya, bora falar do que realmente rolou dentro dessa pérola de filme. Vamos ser justos, né? Aqui o elenco mandou muito bem, vai. O protagonista Mankenio, que já tá virando queridinho dos live action, sim, ele também foi o Zoro em One Piece da Netflix. E mano, o cara tem carisma, manda bem nas lutas e segurou muito bem o papel, só que nem o Cavaleiro de Pégaso segura sozinho um roteiro capenga, né? Tivemos também o Sean Bean no papel de Mutsumasa Kido, e sim, o meme se manteve vivo. O cara bom, deixa pra lá, sem spoilers pra quem ainda não viu. A Funky Jensen, a Jean Grey da trilogia de X-Men clássica, entrou no filme como Gurad, uma vilã inventada pro longa. E olha, ela até que entregou bem, mas não dá pra tirar leite de pedra quando a história parece que foi escrita com base num resumo do Wikipedia. E a direção ficou nas mãos do Tomasz Baginski, um diretor polonês conhecido pelos seus trabalhos em animação e por participar da produção de The Witcher. Só que dirigir live action de anime é tipo tentar traduzir Shakespeare usando emojis, mano. Precisa de muito mais que talento visual, tem que ter sensibilidade com a obra original. E aqui que tá o pulo do gato, o cara tinha boas ideias visuais, mas parece que faltou de conhecer o coração da obra de CDZ, né? A vibe mística, os sacrifícios, as batalhas épicas com trilha sonora de arrepiar, tudo isso ficou meio de lado. Como se tivessem feito o filme só com base nas armaduras e nos nomes dos personagens. Sim, na minha opinião, faltou alma e essência do anime, mano. O filme quis ser tudo ao mesmo tempo, agradar os fãs antigos e atrair público novo, mas sem muito aprofundamento da essência da parada, entende? E o resultado? Um filme praticamente sem identidade. Não foi nem aquele dramalhão emocional que a gente ama em CDZ, nem um blockbuster com ação desenfreada. E pra piorar, o roteiro parecia ter sido escrito na base do vamos ver o que cola, né? Muita coisa corrida, personagens mal desenvolvidos e um mundo que merecia ser épico, mas acabou sendo genérico. Tipo, olha só, isso aqui é Cavaleiros do Zodíaco, mas se você nunca viu o anime, tanto faz, não tem problema não, dá pra assistir do mesmo jeito. Mas no final das contas, ele foi fiel ao mangá de CDZ? Bom, não muito. Aliás, quem conhece o mangá ou o anime, o filme parece mais um spin-off com amnésia seletiva. Tem elementos do original, claro, Seiya, Saori, a busca pela armadura e tudo mais. Só que do jeito que foi cortado, parece uma versão universo paralelo alternativo com um orçamento bem limitado e corrido. Os próprios fãs da internet não perdoaram, principalmente na forma como os cavaleiros são retratados e como o universo foi simplificado demais. E aí, deu pra sentir o drama? Mas calma que ainda tem mais. Polêmicas, mudanças e efeitos especiais, ou quer dizer, falta deles, né? Agora sim, vamos falar das tretas dos bastidores, mano. Porque se tem uma coisa que todo bom cavaleiro do Zodíaco sabe, é que a treta nunca dorme, né? E nesse live action, o Cosmo pegou fogo fora das telas também. Primeiro, o que mais chamou a atenção de quem acompanhou os bastidores foi a falta de transparência do projeto. O filme surgiu como uma proposta ousada, transformar uma obra amada por milhões em um blockbuster global. E mais adivinha, nem os próprios fãs sabiam direito que o filme estava sendo feito. Pouquíssima divulgação, zero campanhas de marketing que prestassem, e quando o trailer chegou, bom, já veio aquela sensação de será que isso vai prestar, mano? E também o próprio Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, teve uma participação ativa no desenvolvimento do live action. Aí você vai falar, então ia dar bom, né, mano? Tinha tudo pra dar bom. Quer dizer, então, ele mesmo esteve envolvido em várias etapas da produção, fornecendo opiniões e feedbacks, o que é uma coisa bacana, especialmente no que diz respeito ao design das armaduras. Kurumada sugeriu que as armaduras tivessem um estilo mais realista, o que influenciou a equipe de produção a adotar uma estética que mesclava elementos medievais com toques de fantasia. E o resultado foi esse aqui.
Por quê? Por quê, mano? Vacilou em Kurumadinha, podia mais, hein? E aqui que o caldo entorna de verdade, mudaram também coisas demais, mano. Ok, a gente entende que adaptações exigem mudanças, mas o problema quando mudam é o coração da parada. No lugar de um Seiya que sobe degrau por degrau até virar um cavaleiro de fato, aqui ele já tá meio metido em explosões, perseguições e um treinamento digno de Velozes e Furiosos. E o pior, cadê os outros cavaleiros? A história é focada demais no Seiya e personagens icônicos como Shiryu, Yoga, Shun e Ikki nem aparecem. Não sei vocês, mas eu não curti isso não, hein? Aliás, a transformação em cavaleiro com armadura mágica ativada tipo Iron Man dividiu bastante opiniões. Alguns acharam bastante estiloso, outros acharam que parecia cosplay da loja Shopee com efeito no After Effects, só que gratuito. Mas e os efeitos especiais? Deu bom? Tá aí outro ponto delicado. Com um orçamento de aproximadamente 60 milhões de dólares, daria pra fazer milagre? Não, né? Mas dava pra entregar algo melhor, isso com certeza. Os efeitos são, bom, medianos em alguns momentos, e a luta até convence, com partículas, luzes, poderes cósmicos e tudo mais. Mas em outros parece um jogo de PS3 fácil. Animação e movimentos mal finalizadas, explosões genéricas e uma armadura de Pegasus que mais parece a armadura de carnaval futurista. Pra um filme que tenta vender a ideia de uma guerra entre deuses, cosmos e cavaleiros sagrados, faltou impacto visual. Aliás, faltou muita coisa. A galera que assistiu a Rede Manchete sabe que adaptar anime pro live action sempre foi um desafio quase tão difícil quanto derrotar o Saga de Gêmeos em um dia ruim. Enquanto o Prólogo do Céu é um dos filmes de CDZ que dividiu bastante os fãs, inclusive tem vídeo aqui no canal, hein? Vou deixar aqui nos cards. Foi feito com um orçamento de miojo e uma animação bem legal, teve uns tropeços aí e o roteiro que deixou um pouco a desejar, mas no geral foi bacana. Sinal que dá pra ver que os caras conseguem fazer uma parada de qualidade, é só querer, mano. Saint Seiya, o início, teve milhões investidos, mas tropeçou pelo caminho. Bom, pelo menos até agora, né? Quem sabe nos próximos filmes. Mas aí você me pergunta, teremos uma continuação? Bom, agora vem a pergunta que não quer calar e que muitos fãs estão se fazendo com os olhos brilhando. Vai ter continuação? E pasmem, a resposta é sim. Existe um plano pra uma franquia até com 6 fucking filmes, mano. Mas calma, jovem padawan, calma. Apesar do plano ambicioso, a bilheteria do primeiro filme foi um fracasso comercial. Com um orçamento estimado de 60 milhões de dólares, o filme arrecadou menos de 7 milhões mundialmente. Isso acendeu todos os alarmes do santuário de Hollywood. Ou seja, por enquanto não há uma data confirmada ou anúncio oficial da sequência. O projeto está em um compasso de espera e o sucesso ou fracasso de uma possível continuação vai depender muito de como o filme se comporta nas plataformas de streaming, ou se algum produtor corajoso resolver investir novamente, né? Mas se uma continuação realmente acontecer, é de se esperar que a equipe corrija os principais problemas do primeiro filme. Mais fidelidade ao mangá e o anime, os fãs querem ver os Cavaleiros de Bronze em ação, mano, e não só o Seiya apagando de Neo da Matrix. Aumentar o tempo de tela dos personagens clássicos, o Yoga, o Shun, o Ikki, o Shiryu, precisam aparecer, afinal o nome do anime é Cavaleiros do Zodíaco, no plural, né, não pode esquecer isso. Aprimorar os efeitos especiais, se for pra usar CGI, que seja pra deixar a gente de boca aberta e não bocejando. Construção do universo de CDZ, os Cavaleiros de Ouro, mano, as 12 casas, os deuses, tem muita coisa épica que pode ser adaptada com carinho. Então capricha aí, galera, pelo amor de Deus, né? Já chega de adaptação ruim ou meia boca. E finalmente, vale a pena ter esperança? Olha, os fãs de Cavaleiro é igual o Fênix, pode apanhar, cair, mas sempre levanta com o cosmo aceso. Lá ele. Mesmo com todos os tropeços, a ideia de ver os Cavaleiros de Bronze e de Ouro numa superprodução ainda empolga muita gente, mano. Se as críticas forem levadas a sério e o estúdio decidir dar ouvidos aos fãs, existe sim uma grande chance de redenção. Mas até lá a gente fica no aguardo e torcendo pro próximo filme ser realmente de fato bom. O live action de Cavaleiros do Zodíaco tropeçou feio, quase caiu do penhasco de Rosan, mas ainda não é o fim da linha. A gente sabe que o potencial tá lá, enterrado no fundo do santuário, só esperando alguém com visão e coragem para trazer à tona a verdadeira grandeza da obra de Masami Kurumada. Enquanto isso, o fã faz o que sempre fez, né? Reclamar, criticar, mas nunca deixar de acreditar. Nossa, até rimou, hein? Porque no fim das contas, quem cresceu com esses heróis sabe que o Cosmo nunca morre. E aí, será que o próximo filme vai alcançar o sétimo sentido ou vai ficar preso na casa do fracasso? Comenta aí embaixo. E também não esquece, se você chegou até aqui, meu mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Também considera se tornar membro aqui do canal, mano. É baratinho e você vai ter vantagens exclusivas. Também, se não der, só seu like já é ótimo e tem uma força grande que você nem imagina. Então, já desce o dedo no like aí. No mais, tamo junto. Obrigado por ter chegado até aqui. É nóis. Fui. Tchau.